Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o ministro Fux fez na sua preliminar, falou referente que o Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar o processo contra o ex-presidente da República. Concluo assim pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. Concordo plenamente com ele. Esse processo deveria ser remetido para uma vara federal para o julgamento desse processo e não começar pelo Supremo Tribunal Federal. Seguir aquele caminho que aconteceu com o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era ex-presidente da República e ele foi julgado por uma vara criminal em Curitiba. Claro, vamos discutir a questão processual que aconteceu, enfim, deixando para lá. Mas o que você tem que entender é o seguinte, que existem leis federais que todos os juízes devem se submeter a ela. Isso a gente não tem dúvida com relação a isso, né? Então todo advogado que se preza, todo jurista que se preza nesse país sabe disso. E mesmo assim que fosse julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tanto o Alexandre de Moraes, como o Flávio Dino, como o Zanin, deveriam se declarar suspeito ou incompetente para julgar esse processo. Por quê? Porque eles têm uma relação processual com os acusados, né? Principalmente com o Jair Messias Bolsonaro, aquela questão de desafeto, de briga, de discussão. Então o ministro Fux está completamente coberto de razão e amparado pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Penal, pelo Código de Processo Civil, enfim, leis o que mais existe aí. A questão que tem que ser colocado em prática e não criar um tribunal de exceção, um tribunal eminentemente político para resolver essas questões políticas. Eu não estou aqui dizendo que o Bolsonaro é inocente de maneira nenhuma. Eu acho que tem que se investigar todos os atos que aconteceram no nosso país, mas tem que seguir os ritos processuais, já descritos, já determinado pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil, pelo Código de Processo Penal. Eu não estou aqui para citar para você artigos, mas é um comentário que eu faço, um comentário dentro da lei, que a gente tem que respeitar a lei nesse país. E nem o magistrado, nem o juiz tem direito de fazer o que bem entender, e muito menos um julgamento desse nível, que é mais político do que o que está acontecendo nesse país. Clímaco Santos para a TV Mais Arapongas, curta, escreva, comente e compartilhe.